cidade. Né? Eu estava até conversando, eu estou vivendo um momento assim, difícil da minha vida, então acho que eu cheguei no lugar certo. É um lugar, tem uma energia própria aqui a cidade, né? Tem uma história, então é uma cidade muito bonita, as pessoas também, né? São aquelas pessoas que têm o coração aberto, são carinhosas, então gratidão por essa noite. E eu estou aqui, gente, porque tem 2 álbuns que estão passando aí, eu gostaria que vocês olhassem, que mostram a instituição. Então eu sou do Seara de Luz, que é o Centro Espírita, e dentro do Centro Espírita Seara de Luz nós temos a Colônia Renascer. É um lar que cuida de 55 pessoas, entre idosos, deficientes físicos e mentais. Então a pintura mediúnica ela é responsável por todo o projeto, tanto né, o trabalho de assistência social do Centro Espírita, quanto da Colônia Renascer. Então são pessoas que são dependentes, né, usam-se fraldas, né, muito medicamento. Nós temos 22 funcionários e o Matheus é o secretário lá, então ele é um funcionário, está viajando comigo esse mês. Muitos produtos de limpeza, alimentação. Então, quer dizer, quem tem filhos aí, né, quem tem 1, 2, 3, sabe o quanto é difícil para manter uma casa. Agora você imagina você com 55 filhos dependentes, como é que é? Então eu sou de uma cidade muito pequena, né, do interior de Goiás, e tem mais ou menos 30 mil habitantes. Lá nós não temos nenhuma indústria, também não vivemos também, aqui vocês têm né, o turismo, que hoje eu saí um pouquinho e vi o movimento da cidade no final de semana. E lá vive da agropecuária, ou você é funcionário público, ou se você tem uma pequena empresa. Então tudo é muito difícil, né? Há um preconceito muito grande, eu não sei como é que é a doutrina aqui, mas Goiás, né, no interior, tem um preconceito muito grande ainda em relação à doutrina. Eu falo que a Colônia Renascer está nos ajudando, porque as pessoas começam a respeitar né, a doutrina pelo trabalho do lar. Então, nos ajuda muito isso. E eu viajo todos os meses, geralmente eu fico 10 dias fora de casa, porque eu preciso para manter a instituição. Tem pessoas que já ouviram uma história, mas eu vou contar novamente a mesma história. Mas é uma história que para mim ela é muito, mas muito importante. Eu não tenho a foto da pessoa que eu vou falar, mas o Matheus agora vai arrumar para o próximo álbum. É a Coraci. Coraci foi uma moradora da Colônia Renascer. Coraci chegou lá, a Coraci tinha, né, eu espero que tinha, né, que já esteja melhorando, problema mental. Então, Coraci, ela gritava muito, né, e às vezes eu ficava preocupada com os vizinhos, com medo de daqui a pouco vai denunciar a gente, falar que está tendo maus tratos aqui. Porque a Coraci gritava muito, tudo tinha que ser do jeitinho dela. Qualquer coisa que saísse fora, a Coraci começava a gritar. E ainda tinha uma coisa, quando ela chegou, ela fazia cocô, e ela lambuzava tudo e ela também. E os funcionários às vezes perdiam a paciência, falavam, mas não é possível, né? Já vai ter que lavar tudo, olha a bagunça nas paredes. E aí então nós fomos pensando em maneiras de resolver. Depois fizemos um macacão para a Coraci. Só que ela aprendeu a colocar a mãozinha lá no pé e fazer as artes de novo. Depois então fizemos um macacão com um pezinho. Aí sim, aí nós resolvemos o problema. E aí, então teve uma vez que eu viajei para São Paulo, eu falo, cada viagem ela é única, é diferente uma da outra. E aqui está sendo a viagem está sendo maravilhosa. E às vezes você chega em determinado lugar, que as pessoas às vezes te recebem de uma forma, às vezes a viagem é muito difícil, às vezes você não consegue vender, às vezes as pessoas são difíceis, né? Assim como eu, mas às vezes cansa, e às vezes você não está num período muito bom, e às vezes fica difícil. Eu sei que nessa viagem para São Paulo eu pensei, tinha decidido, não vou pintar mais, cansei, não dou conta. E aí às vezes os problemas né, de casa, tudo é sua culpa. Porque você não está em casa, tudo, né? Vocês, as mulheres aí, que a maioria conhece os homens, né? Então tudo é culpa sua. E aí eu só sei que dessa vez eu decidi que eu iria parar de pintar. E aí voltei para casa determinada que eu iria parar de pintar. E eu cheguei lá no Iporá, tardezinha, e aí parei na frente né, do Seara e fui descarregar o carro. Antes, né? Porque o refeitório fica bem na entrada. Eu entrei no refeitório, as pessoas lá estavam jantando, os idosos. E eu fui cumprimentá-los. Quer dizer, tantas pessoas lá, tinha pessoas lúcidas, né, moradores lá lúcidos.
Então eu entrei, eu falo que eu estava muito bem acompanhada, eu estava muito angustiada, muito triste. Eu entrei no refeitório e aí eu falando, né, boa tarde lá para todo mundo, a Coraci. A Coraci, né, com um problema mental, que não compreendia nada, né, que vivia num outro mundo. A Coraci levantou de onde ela estava, né, da mesa de onde ela estava, e ela veio até mim. E a Coraci me deu um abraço. E quando eu falo, eu ainda sinto. A Coraci colocou a cabeça dela nos meus ombros e de uma forma tão carinhosa, é como se dissesse para mim o quanto eu era importante, ou quanto eu fazia falta. Eu sei que eu me senti mais muito, muito, muito amada. Então foi naquele momento que eu decidi que não importa as dificuldades do caminho, né? Não importa os meus problemas, né? Que eu vou continuar sempre, sempre. Eu falo que Deus falou comigo através de uma pessoa que eu imaginava que não compreendia as coisas, né? Que não estava ali, mas foi ela que sentiu, né? Às vezes, né, a minha dor, a minha tristeza. Então, entre tantos lá, foi ela, né, que nunca tinha me abraçado, que naquela tarde me abraçou. Então, eu continuo viajando. Eu sei, né, que se eu parar com a pintura mediúnica, a instituição tem que ser fechada. Então, vale, mas vale muito a pena. E outra coisa que eu falo, todo mundo compreende o amor, todo mundo. Às vezes, né, o marido difícil, a esposa difícil, o filho difícil, o trabalho difícil, não importa. Todo mundo compreende o amor. Nessa nossa caminhada, o que a gente tem que fazer é isso, é plantar o amor. E não existe outra forma. Se você plantar amor, você vai colher amor, não é verdade? Pode ser que eu não colha agora, amanhã, mas vai chegar num determinado ponto do caminho que a gente vai colher. É uma coisa tão interessante, às vezes eu faço o bem para o Mateus. Eu acho que eu tenho que receber o bem que eu fiz do Mateus, mas não. Às vezes eu faço o bem para uma pessoa e uma outra pessoa vai surgir no meu caminho naquela hora que eu preciso e vai me auxiliar. Então é isso que importa. Não adianta a gente estar na doutrina, não adianta a gente estudar, não adianta falar de perdão, não adianta falar de amor, de orgulho, de vaidade, de tantas outras coisas, se a gente não exemplificar no nosso dia a dia. E Jesus foi o quê? Jesus foi um exemplo, né? De tudo que ele falava, ele foi um exemplo. E nós também temos. É difícil? É. Ninguém aqui agora vai ser Jesus. Mas a gente tem que começar a ser alguém. Não importa quem somos. Mas a cada dia nós temos que exemplificar aquilo que nós falamos, aquilo que nós acreditamos. Eu acho tão interessante, eu não vou falar o dia, porque senão vocês vão saber onde foi. Mas eu fui num centro, né, numa pintura, e aí eu percebi, né, que depois, aquela questão da fila, né, então uma senhora, eu comecei a pintar as telas, e depois eu fui para os cartões. Mas aí depois outra pessoa pegou tela, mas ninguém aceitou que eu pintasse a tela. Por quê? Porque ela teria que ir para o final da fila, quer dizer, o certo seria eu pintar as telas, porque eu organizava esse material, quer dizer, o que adianta? A gente está dentro da casa, né, dentro do centro espírita, de um lugar que a gente fala tanto de amor, mas e aí? A gente não consegue compreender o outro, então não adianta. Então, o que é importante? A gente fala assim, porque viver, a gente está numa escola, né? Então você está aqui no centro. Hoje a palestra é de perdão. Quando a gente termina de assistir aquela aula, às vezes, né, terminou, né, a gente vai ser testado. Acontece algo que eu tenho que perdoar, que eu tenho que relevar e eu não consigo. Não adianta, né? Entra aqui e sai aqui. Não, a gente tem que absorver alguma coisa. Não é verdade? Gente, a pintura mediúnica para mim, ela é muito, mas muito importante. Ela é fundamental, porque através, né, dessas tintas, das telas, né, eu falo que acontece um milagre, porque é através disso aqui que eu consigo manter uma casa. E vocês olhando as fotos, não é manter simplesmente uma casa, é a casa. É um lugar muito lindo, muito organizado. Então eu falo assim, e nós também, a gente tem que pensar, quando a gente fala em velhice, como é que estão hoje os nossos idosos? Como é que eu cuido dos meus pais, né, dos meus avós? Que cuidado eu dou? Que exemplo eu dou para os meus filhos? Porque daqui a pouco, se eu não morrer, eu vou envelhecer. Como é que eles vão fazer comigo? O que foi que eu ensinei? Não é verdade? Só que a gente pensa que não vai envelhecer, não. A gente pensa que não vai ficar doente, que o problema só acontece ali no vizinho. Na minha porta não vai acontecer nada. Mas não é assim a vida. Não é verdade?
Todos nós passamos por dificuldades. Hoje a minha é diferente, às vezes, da de vocês, mas cada um aqui tem um tipo de dificuldade. E a gente tem que aprender com elas. Acho que pensar na velhice, está na hora de pensar, ou eu vou morrer amanhã, né, cedo, ou eu vou envelhecer, e aí? Alguém aqui quer morar no asilo? Vocês já visitaram um asilo para ver como é que é? Hoje está tendo algumas mudanças, mas tem asilo que é difícil. Você entra, que te dói meu coração, não te dói a alma. Então é importante a gente ver isso. E às vezes tirar um tempo para visitar um lar, não é verdade? Se a gente quer um mundo melhor, eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta, eu não cuido da minha porta aqui, da minha casa, né? O lixo, eu chego lá e jogo, não é, o problema não é só do poder público. O problema é nosso. Se nós queremos um mundo melhor, eu tenho que fazer a minha parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Né? Jogar o lixo na rua. Então a gente tem que começar a fazer essas mudanças. Né? Então, se eu quero uma velhice melhor, está na hora de cada um fazer isso agora, né? Cuidar dos nossos idosos. Né? A gente vai num asilo, visita, faça parte, porque é muito difícil manter uma instituição, é muito difícil. Né? Enquanto a gente está novo aí, são pessoas extremamente carentes, quer alguém para conversar, quer um abraço. Então, acho que a gente tem que fazer a nossa parte. E a pintura, como eu disse, ela é muito importante, porque ela que mantém toda a instituição. Viajar não é fácil, eu viajo todos os meses, é muito difícil. Às vezes pensa, nossa, ela viaja, conhece tantas coisas, né, tantos lugares. O primeiro mês é ótimo, o segundo, daqui a pouco você já está cansada, né? Mas vale a pena. E a pintura, gente, acontece em 2 momentos. No primeiro momento, eles vão pintar 2 telas, é a divulgação do trabalho. Vocês vão estar conhecendo como é que é a pintura mediúnica. O primeiro espírito que vai pintar é Sofia. Teve alguém que veio aqui hoje por causa da Sofia, que ela assistiu uma pintura e hoje ela está aqui por causa da Sofia. Se um dia eu voltar aqui novamente e perguntar para vocês da Sofia, às vezes nem precisa perguntar, muitos de vocês vão falar da Sofia, porque a Sofia é uma jovem, gente, que morreu no início dos anos 80, ela é de São Paulo, e ela morreu com overdose. Tem gente que fala, mas morreu com overdose, já está assim. Então depende muito, gente, né? O que ela fez, né? Ela fez mal para alguém, foi um suicídio, né? De uma certa forma, foi. Mas tudo depende do que a pessoa fez, então ela conta, né? Que depois que ela foi socorrida, ela foi para uma colônia, e muito deprimida, ela começou a pintar as flores da colônia, e para ela foi o quê? Uma terapia. Então ela foi convidada para fazer parte do projeto. É o espírito que mais trabalha, que tenta recuperar um tempo perdido. É um espírito que tem uma palavra amiga, que tem um sorriso, que tem um abraço. Eu tenho certeza que vocês, né, vão ficar tocados, né, pela sua energia, pelo seu amor. E eu sempre pinto de vestido longo, em homenagem a ela que está sempre de vestido longo. Então Sofia vai pintar a primeira tela e, como eu disse, ela só pinta flores. Depois um outro espírito vai pintar a segunda tela. E aí vai começar um trabalho que chama Arte e Cura. São essas telas que estão ali, ó. Essas telas que estão ali enfileiradas, elas são 40 por 60. Cada tela dessa recebe uma psicografia, cada psicografia é diferente uma da outra. Então é esse trabalho que chama Arte e Cura. Essas telas só serão pintadas se elas forem adquiridas antes. Então eu vou pintar as primeiras 2 telas e depois começa o trabalho de arte e cura. Aquelas só serão pintadas se elas forem adquiridas. Então digamos que eu queira uma tela dessa. Por que eu vou querer uma tela dessa? Porque eu estou feliz? Porque eu estou com problema? Porque eu estou triste? Né? Porque eu quero dar de presente para alguém? Porque eu quero colocar no meu local de trabalho? Porque eu quero colocar... Tem pessoas que às vezes colocam... Eu quero colocar na sala onde eu faço o culto no lar. Cada um tem um motivo. Então eu vou pensar nesse motivo, vou fechar os meus olhos e vou fazer uma prece. Quando eu abrir os olhos, que eu olhar aquelas telas em branco, uma delas vai me tocar. É como se eu ouvisse uma voz, pega a primeira, pega a terceira, pega a última. Por quê? Eu tenho ali, além, né, do Mateus, um espírito que vai intuir você a pegar a tela, que a mensagem venha de acordo com o que você precisa. Então tem pessoas às vezes que pegam a tela, né, lê a mensagem, depois chega aqui chorando e fala, essa mensagem foi feita para mim. Eu falo, mas foi. Né? Por isso que é importante chegar ali, fazer a prece, mentalizar e pegar a tela. Para a mensagem vir de acordo com o que você precisa. Isso aqui não é para guardar e esquecer não. Naquele dia que você não está bem, vai lá, pega a mensagem, dá uma lida lá. Né? Que aí você fala. Às vezes a gente leva um puxãozinho de orelha, mas às vezes nós estamos precisando.
E aí você traz aqui e eles fazem uma outra psicografia com as cores, né? Tudo tem um significado que a Sofia depois faz uma explicação. Tem também, gente, um cartão, esse aqui é um Monet, é uma paisagem, né, do Monet, é como se fosse um cartão postal. E aqui tem umas linhas que Sofia faz uma psicografia. Não é de nenhum desencarnado. Às vezes a pessoa quer, fala, nossa, eu gostaria, né, de receber um filho, do pai, de uma mãe. Não é. É só para encarnado. Pode ser para outra pessoa que não esteja aqui, mas tem que ser encarnado. Geralmente as mensagens da Sofia são mensagens lindas. Então, às vezes, né, que fala com você de uma forma muito profunda. Então, são lindas mesmo, viu? E aí, então, a Sofia, depois que termina a pintura, ela senta junto com a pessoa que traz os cartões, ela conversa e ela deixa aqui uma mensagem. Gente, seria muito bom se eu pudesse presentear vocês, pintar as telas e dar de presente. Ou felizmente ou infelizmente eu não posso, porque é o que mantém a instituição. As telas são vendidas, elas custam R$480. Às vezes vocês podem falar, nossa, mas é caro. Mas eu tenho tela, eu tenho a tinta. Eu fui pintar num centro que tem também uma médium na casa que pinta. Aí ela olhou e falou, nossa, que a tinta, né, de ótima qualidade, mas então, e gasta muito a tinta. Quem já viu a pintura já viu. Mas pega assim um tubo de tinta, é nada. Então gasta muita tinta, né? Como eu disse, o Matheus é um funcionário, e aí eu, né, tem a viagem, né, a hospedagem, tem tudo isso e eu ainda mantenho a instituição. E eu vou falar uma coisa aqui que aconteceu num centro que eu fui pintar em Avaré, porque quando fala em dinheiro as pessoas ficam, será? E aí então, depois que terminou a pintura, eu saí para jantar. Não estou falando para me convidar para jantar não, viu? Às vezes vocês vão falar, a gente está querendo jantar. E aí nós saímos para comer uma pizza, né? E aí o presidente do centro, ele era um radialista, e ele falou para mim, Eunice, você sabe por que você está aqui hoje? Eu disse, não. Você está aqui hoje porque eu liguei na sua cidade, liguei na prefeitura, pedi para falar na assistência social e perguntei quem é o Seara de Luz, que trabalha e desenvolve na cidade. Então isso aí é uma deixa que eu deixo para qualquer um de vocês. Está ligando na minha cidade, ligando na prefeitura, pede para falar na assistência social que funciona dentro da prefeitura e pergunta do Seara de Luz o trabalho que nós fazemos lá. Porque aí vocês vão ficar sabendo, né, para onde vai o dinheiro, né, da pintura. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Então, como eu disse, R$480 pode ser dividida em 3 vezes. Nenhuma dúvida? Gente, qualquer coisa, o Matheus também vai estar ali. Depois, se vocês quiserem perguntar qualquer... O cartão. O cartão custa R$50. Tá bom? Mais alguma coisa? Pode ser passado no cartão também. Pode ser passado também no crédito, também no cartão. Pode parcelar. Tudo bem? Eu pinto ao som, né, de uma música, mas só para me isolar do barulho, porque acaba conversando.
Música